nosso módulo de hoje, que é administração eclesiástica. E isto nós estaremos extraindo aqui ao coração dos irmãos. Muito bom poder a gente crescer na graça e no conhecimento. Tem muitas igrejas que crescem, mas muitas das vezes em outro sentido, mas no conhecimento não cresce nada. E isso não é bom. A igreja ela tem que crescer na graça, mas também tem que crescer no conhecimento. Se é uma das coisas que eu amo fazer, se chama ensinar. Porque ensinar não é fácil, mas porém Deus tem nos dado essa graça de poder ensinar, conduzir a sua igreja, conduzir o seu povo às verdades da palavra do Senhor. E eu quero nesse momento chamar a atenção dos queridos irmãos para a gente poder estarmos meditando neste momento, nesta apostilha, que eu resumi ela era maior, eu resumi ela, pois eu vi que era muito assunto e a gente iria tomar muito tempo. Eu fiz um resumo nela e vou aplicar simplesmente o básico aí para os irmãos. E a diaconisa Aniele vai ficar com esse microfone na mão, porque você vai me ajudar a ler a apostilha nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Lucas capítulo de número... Lucas capítulo 16, a gente vamos observar uma leitura que nós acabamos de ler de início do trabalho a respeito da parábola do mordomo infiel. A pior coisa que tem é alguém que você estabelece total confiança na área de administração e esta pessoa, ela se torna infiel. Quem não lembra de José? Potifar disse para José: olha, tudo aí você pode dominar, só não a minha esposa. Claro, né, irmãos? Mas tudo aí você pode dominar, está aí no seu poder. E José foi um exemplo de uma pessoa que tem o temor de Deus e praticou na sua vida a administração eclesiástica. Ele soube se pôr na sua posição. Depois que ele é instituído o primeiro governador do Egito, o próprio faraó disse na época: você só está abaixo de mim, domina tudo aí. Então José, ele alcançou um certo patamar, porém ele soube se pôr na posição que ele foi estabelecida de estar. E todos nós, na obra de Deus, porque a igreja, ela é um ambiente de administração, sim ou não, irmão? Sim. Começa pelo pastor da igreja, ele tem que saber administrar a obra de Deus. Ele tem que saber fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus. E nós observamos que dentro do ministério existe um corpo de obreiro, aonde a gente vê que existe obreiros, cooperadores, auxiliares, diácono, presbítero, e assim sucessivamente. E dentro deste corpo de obreiro, cada um vai exercer uma função administrativa. Isso é muito importante que os irmãos conheçam. Por exemplo, qual a função administrativa de um diácono? Servir a mesa do Senhor, servir a igreja, estar ao dispor da obra de Deus. Isso é função de um diácono. E qual é a função administrativa de um presbítero? A função administrativa de um presbítero é estar ao lado do pastor. Por exemplo, um presbítero, ele senta sempre no altar. Quando ele chega na igreja, ele já vem para o altar. Ele é aquele que fica ao lado direito do pastor na igreja. Ele é aquele que assume. Por exemplo, o pastor não estando na congregação, quem tem a autoridade maior do ambiente é o presbítero. Dobre atenção, porque é muito importante que os irmãos entendam isto, porque ele é um representante do pastor. Então todos têm uma função. E qual é a função primordial do presbítero, além de estar simplesmente ao lado do pastor? Ele pode dar ensinamento, ele pode ser enviado pelo pastor para representar ele em reuniões, e seja lá onde for. Ou seja, é uma função elevada, é uma função de honra e é uma função de muita responsabilidade dentro da casa de Deus. Toda função ela é responsável, toda função tem que se ter responsável. Do
do menor ao maior em atividade, não maior no sentido de querer ser ou aparecer, porque todos nós aqui estamos na mesma medida. Aqui, sabe como é que funciona, irmão? O pastor, ele é o menor da casa, porque eu estou aqui te servindo. Amém, irmão? Aprendeu isso aqui? Quanto mais posição você eleva na obra de Deus, menor você fica. Só que tem pessoas que deixam subir para a cabeça e pensam que posição é estar acima de todos, é estar acima do povo, e não é. Quando Deus te escolhe para servir. É bem verdade que a igreja respeita, é bem verdade que a igreja abraça, é bem verdade que a igreja tem que respeitar a posição eclesiástica, honrar, porque foi Deus que colocou e foi Deus que estabeleceu. Mas é bem verdade que quem exerce uma função na obra de Deus, quem exerce uma função no ministério, não pode de maneira alguma pensar que é alguma coisa. Esse é o maior erro de alguém quando sobe em posições na igreja. Então nós precisamos entender, existe a área administrativa. Então, meus irmãos, por exemplo, se você é dirigente de um órgão na igreja, você está administrando. É uma administração que você está naquele órgão. Então você precisa saber administrar aquele órgão. Isso é muito importante. Se você está em uma função, por exemplo, vamos supor, você é um dirigente de um evangelismo, você sabe que você vai ter que saber administrar a área evangelística. Você vai ter que entender sobre a área evangelística para poder passar para aquelas pessoas que vão sair com você no evangelismo. Saber como se pôr nos ambientes, saber como entrar e como sair. Então perceba que a relação da administração eclesiástica não é só pastoral. É todos aqueles que exercem funções na igreja. Por exemplo, a nossa irmã Iris e a nossa irmã Angélica são dirigentes das crianças. Isso é uma área administrativa. Está administrando, está se desenvolvendo o grupo das crianças, está cuidando de toda a área dentro do grupo das crianças. Isso é administração. E nós sabemos que todos aqueles que administram bem todas as funções, tudo aquilo que Deus estabelece para a pessoa, essa pessoa vai adquirir mais honra, sim ou não? Se você recebe uma função, se você é separado a uma função na obra de Deus, e você cumpre certinho aquela função ali, pode ter certeza, está na própria Bíblia, está na palavra de Deus, você vai adquirir honras maiores. Deus vai te colocar em patamares maiores. Por quê? Porque você tem cumprido o chamado que Deus estabeleceu. Então é muito importante que todos aqui entendam, principalmente os futuros obreiros aí que serão consagrados futuramente, a diáconos, a diaconisa, saber a posição que exerce, como exercer. Tem que ter postura, tem que cumprir o seu chamado, saber qual é a função de um diácono. Um diácono, para começar, diácono não é, lugar de diácono não é sentado em púlpito. Já começa por aí. O diácono, ele vem para o púlpito solicitado pelo pastor, ou quando está escalado. Mas às vezes tem pessoas que quando é consagrado a um diaconato, quer ficar em cima do púlpito. Não é para ficar em cima do púlpito. Diácono é para estar se movimentando dentro da igreja, limpando um vômito de uma criança, servindo água, servindo a igreja, recebendo o povo, acolhendo o povo, que é um dos pontos que eu quero já, estamos aqui neste culto maravilhoso, eu quero já orientar os irmãos. Querido, todas as vezes que chegar uma pessoa visitante aqui, e você chegou, e aquela pessoa já está, cumprimente ela, irmão, para aquela pessoa se sentir à vontade no ambiente. Porque você já imaginou a pessoa vir pela primeira vez para a igreja, aí começando principalmente pelos obreiros, aquela pessoa está ali, já está um pouco meio tímida no ambiente, aí está sentada mais ou menos assim, no setor assim, aí você passa. Você não fez conta daquela pessoa que está visitando a igreja. Você tem que ser sábio, irmão. E muitas das vezes o diabo, ele já coloca na mente daquela pessoa, está vendo que ninguém te olha lá dentro, tu vai fazer o que ali? Está vendo que ninguém te dá atenção nenhuma, tu vai fazer o que ali? Aí tem que ser sábio, irmão. Aí tem que estar atento até nesses pontos que eu já vi pessoas, muitas das vezes se afastarem, até estava indo bem para a igreja, indo bem, visitando, quando a pessoa que não sumiu, e eu fui saber muitas das vezes o que era, o que aconteceu. Por que você não foi mais para a igreja? Não aqui, irmão, estou falando quando a gente morava lá em Catene. Porque eu chegava na igreja, os irmãos vinham para minha cara, olhavam, não me cumprimentavam nada, eu ficava lá parecendo um
ninguém lá dentro. É sério, irmão? Então a área administrativa aí tem que ter muito cuidado, irmão. Tem que estar muito atencioso em todos os movimentos na igreja, em tudo dentro da igreja. Você tem que estar atento. Poxa, cheguei na igreja, está faltando alguma coisa, essa cadeira está fora do lugar. Deixa eu ver se tem água no bebedouro aqui da igreja, né? Tem água? Não tem, já providencia, vê onde é que está o bujão para colocar. Tem copos descartáveis? Não tem, coloca no lugar. Chega na igreja, olha lá, será que já tem papel no banheiro? Está faltando. Para a hora do culto, irmão, não está aqui o povo fazer sinal. Cadê o? Ou às vezes a pessoa vai no banheiro, porque acontece. Acontece, às vezes a pessoa vai no banheiro, às vezes o pastor ou a esposa do pastor esqueceu de colocar às vezes o papel no banheiro lá, aí a pessoa vai, aí sai até arrumando, muitas vezes arrumando ainda a roupa. Na hora do barriga. Aí é um problema. Então, meus irmãos, quando eu chegava, eu estou dizendo desde que eu era cooperador, obreiro, cooperador, auxiliar de trabalho, desde que eu era essa pessoa, quando eu chegava na igreja, eu olhava se estava tudo certo. Eu já chegava na igreja, via se as cadeiras estavam arrumadinhas, estava tudo certinho. Eu não precisava que ninguém mandava fazer nada, não. Eu olhava, eu já ia dar uma carreira lá no banheiro, olhava assim, via se estava ok, se o banheiro estava limpo, se não estava, se estava o papel no lugar, se não estava. Irmão, isso é função de obreiro. Aprenda que ser obreiro é isso. Ser obreiro não é só sentar no púlpito, não. Ser obreiro não é só pegar no microfone e pregar e ensinar, não, irmão. Ser obreiro não é só dirigir um culto, não. Isso é fácil. Ser obreiro é se envolver na obra, irmão. É ver o bem-estar da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Administração. Então, os irmãos já gravou na mente aí que administração é toda a área que você exerce dentro da igreja. É uma administração. Por exemplo, está aqui o auxiliar Sérgio. Está aqui, ó. O senhor administra aqui. Qualquer bronca, a responsabilidade é sua. É sério, irmão, porque a obra de Deus é isso. Deu bronca aqui, se vire. Porque é dessa forma, irmão, que acontece. Entendeu? A administração é isso. Eu me lembro muito bem quando o pastor me colocou pela primeira vez para dirigir um grupo de jovem. Eu era vice. Na época a gente saímos lá de uns 35 jovens. E muitas das vezes eu chegava para o pastor da época e falava assim: pastor, sobre aquele negócio ali, como é que eu faço? Ele: é sua função, se vire. Falei: tá certo, pastor. Porque, meus irmãos, quando você exerce uma função na obra de Deus, é porque você tem capacidade para aquilo. Você pode fazer. Em nenhum momento Deus vai te colocar numa função, irmão, na obra de Deus, que você não tem capacidade de fazer, não. Deus não vai fazer isso, não, irmão. Deus não vai pegar, revelar o pastor, orientar o pastor para separar alguém, uma coisa e outra, para você ficar: meu Deus, eu não tenho. Não, se Deus mandou, se Deus orientou, é porque você pode. Deus é menino, não, irmão. Muitas das vezes você pode até se achar que não pode. Lembra de Moisés? Quando Deus chama Moisés logo olha assim e fala: eu sou tato, Senhor. Eu não sei falar bem, não. Mas quem fez a boca do homem? Em outras palavras, Deus está dizendo: Moisés, se eu te chamei, tu mesmo gaguejando, tu vai falar bonito. Tu mesmo se arrastando, eu vou fazer um milagre da tua voz, tu vai saber falar, se expressar bem. Porque quando Deus chama, irmão, Ele derrama unção sobre a vida da pessoa e te prepara para coisas grandes, irmão. Ou você está pensando que eu tinha essa voz que eu tenho aqui? Não, irmão, hoje eu reconheço que eu tenho uma voz muito bonita. Tem hora que eu até me alegro me ouvir. Ou você está pensando: não, irmão, minha voz era fina, irmão. Minha voz era um negócio assim, meio estranho. Mas olha a unção que... Isso aqui, irmão, é o natural hoje. É uma unção que Deus colocou aqui na minha garganta, na minha voz, que melhorou tudo. Eu não conseguia cantar um hino, irmão. Eu cantar um hino e não chegava no final, a voz sumia.
Hoje, irmão, o hino pode ser o mais alto que for, foi embora, e quanto mais eu abro a voz, mais tem, quanto mais eu abro, tem. Isso é Deus, irmão, porque quando Deus ele chama você, irmão, ele capacita você, não se preocupe não. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fala alguma coisa, irmão Iris. Área de administração. Outra coisa, o pastor de igreja, irmão, o pastor de igreja não é fácil, ele tem que ter uma mente a mil. Para administrar a obra de Deus, ele tem que ter uma mente a mil. Por exemplo, eu estou aqui, ó, são várias mentes me ouvindo aí, ó. E é só uma para várias. Cada um, às vezes, acontece algo na vida de cada um dos irmãos. E o pastor, com uma única mente, ele tem que ter a sabedoria de administrar a igreja, a obra de Deus, o culto, tudo aquilo, ainda aconselhar, orientar o povo. Aí tem uns patetas que não sabem nem o que é ser pastor, quer falar nome de pastor, irmão. Sabe o que é ser pastor? Pensa que ser pastor é só usar uma gravatinha, um tênis e sentar no púlpito. Ser pastor não é fácil não, irmão. A gente sofre. Agora pastel não. Pastel tem muitos por aí. Agora pastor de verdade que se doa pela obra, que sofre. Administração não é fácil. Quantas das vezes, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sai daqui, velho. Quantas das vezes eu sangrando por dentro, chorando por dentro, muitas das vezes eu me sentar com pessoas e sorrindo, aconselhando, não, Deus vai ter uma vitória, e eu precisando de uma vitória. Não, Deus vai te abençoar, e eu precisando de uma bênção. E o interessante não é nada, é que a gente, como líder espiritual, temos uma unção de Deus sobre a nossa vida, que a gente libera a palavra para a vida das ovelhas, e o negócio acontece. E quando a gente libera para nós, não acontece nada. Até isso o pastor sofre, irmão. Ele libera a palavra, eu já liberei palavra. Por exemplo, em cultos meus, a gente pregando, Jesus vai curar agora. E eu vejo pessoas, vomitar a enfermidade na hora. E eu enfermo, eu botava a mão assim, de lado, de todo jeito. Senhor, em nome de Jesus, arranca, tira. Não saía não. Aí eu fui perguntar a Deus, meu Deus, que negócio é esse? O Senhor me usa, o negócio acontece, Deus, o Senhor abençoa o povo, abre as portas, cura. E eu? Aí o Senhor falou para mim, eu orando uma vez, Ele disse, eu te chamei para sarar, eu te chamei para abençoar. Da tua vida quem cuida sou eu. Nunca mais eu falei nada. Fiquei calado até hoje, irmão. E assim, Deus é muito bom. Meus irmãos, até aqui os irmãos entenderam alguma coisa, diz amém. Amém. Leia aí para mim, filha. Comece lendo aí para me ajudar, por favor. A primeira folha, vamos lá. Resumo de administração eclesiástica. Resumo, disciplina, administração eclesiástica. Certo. Conceito geral de administração. O termo administração vem do latim direção, tendência para e ministério, subordinação ou obediência. Designa o desempenho de tarefas de direção dos assuntos de um grupo. Segura aí, filha. Assuntos de um grupo. Dobre atenção. Porque, irmãos, para a gente administrar, um dos pontos que tem que haver na nossa vida se chama obediência. Porque ninguém pode administrar bem se você não segue as orientações da sua liderança. Para você ser um bom administrador, você tem que seguir as orientações da sua liderança. Grave isso na sua mente. Agora continue lendo, por favor, o conceito de administração é bastante amplo. Sim. Mas em todas as definições existem duas palavras-chave: gerenciamento e organização. Quem administra, irmão, tem que saber organizar. Segura isso aí, hein? Quem administra precisa saber organizar. Porque
vá colocar alguém para administrar algo que não sabe organizar. Se você coloca alguém, isso é em todos os sentidos, no trabalho secular, na obra de Deus, seja o que for, você coloca alguém em função que não sabe administrar, dá errado. Que não sabe organizar as coisas. E quem administra tem que saber organizar. Está aqui o diácono Jeremias, trabalha na área diferente. Por exemplo, eu fiquei com o coração na mão da última carga que ele levou para Toritama. Mas ele sabe tanto organizar as caixas das coisas em cima do caminhão, que mesmo o caminhão, se ele tivesse uma boca, ele pedia misericórdia, mas mesmo ele baixo assim, as caixas estavam tudo lá, eu fiquei observando, aí Datilene puxava uma corda de um lado, e eu não sei que nó é aquele, como é o nome daquele nó? Cearense, um nó, e as caixas ficavam tudo justinha. Por quê? Porque quem administra tem que saber organizar as coisas. Glória a Deus. Você pode administrar o que for, se você não saber organizar, está errado. As caixas viram. Direção e controle. Agora continue. Administração é essencial, vamos lá? É uma ciência Sim. social que está relacionada a todas as atividades que envolvem planejamento, organização, direção e controle. Espera aí. Planejamento, Organização direção e controle. e controle. Porque, irmãos, quem administra, ele também tem que ter planos. Sim ou não? Porque senão fica uma coisa rotineira. Se você está administrando algo, você tem que ter criatividade. Você tem que ser uma pessoa criativa. Para não virar uma coisa rotineira. Tem que ter muita atenção nisso aqui. Continue lendo, por favor. A administração é Essencial. em toda a cooperação organizada e a igreja se enquadra aí. Por quê? Porque a administração ela é essencial em toda a cooperação organizada. E a igreja se enquadra aí. Por quê? Porque a igreja ela tem um líder, sim ou não? Sim. Mas tem uma equipe que ajuda na organização. Porque um líder, ele não consegue organizar tudo só. Ele não consegue fazer tudo só. Então, por isso que existe o quê? Um grupo de cooperadores, que se cooperam para o desenvolvimento da obra de Deus. Diga amém por isso, irmão. Continue lendo, por favor. No caso da igreja, o pastor tem que acompanhar os objetivos propostos pela igreja e transformá-los em ação através de planejamento. É aquela questão, aquela pessoa que diz: rapaz, pastor, eu queria que a gente fizesse isso. Vamos se organizar? Vamos. É tão bom, irmão, quando o pastor tem alguém que tem uma visão de crescimento. Que diz: rapaz, se o pastor, eu vou jogar essa ideia para o pastor para ver se funciona. Para ver a visão dele a respeito disso. É tão bom. A gente tem pessoas criativas, que tem uma mente de criatividade, e agora criatividade, irmão, que desenvolva o trabalho, que desenvolva a obra de Deus. Não é aquelas pessoas que têm uma mente criativa só para falar e não fazer nada. Porque tem gente que é boa e dá ideia, mas não faz nada. Então tem que ter a ideia, tem que ter o planejamento, mas tem que ter a ação. Tem algum projeto ou se der certo? Continue lendo, por favor. Organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis a fim de atingir tais objetivos. Se tiver organização, os objetivos serão alcançados. Tudo que tem organização, irmã Angélica, irmã Cícera, irmã Ciene, irmã Cida, irmã Jaqueline, auxiliar Jackson, diácono Jeremias, Priscila, auxiliar Ed, auxiliar Sérgio, auxiliar Giovanso, Iris, diaconisa Aniele, irmã Jaciele, meu querido Carlinho. Tudo que se tem
organização funciona, cresce e avança. Diga bem, meus irmãos. Continue lendo, por favor. Origem. Desde o início dos primeiros grupos sociais, a fim de conduzir bem os trabalhos, surgiu a necessidade de estabelecer uma escala de comando cuja função seria dirigir e gerir esses trabalhos coletivos. Ô irmão, por quê? Porque tudo tem que ter um comando. Sim ou não? Um lugar que não tem um comando, que todo mundo manda, que todo mundo fala, que todo mundo faz, vira bagunça. É ou não, irmão? Já imaginou? Por exemplo, tem igrejas por aí que todo mundo é pastor. Tem igreja que é assim, não, todo mundo é pastor. Todo mundo fala do jeito que quer, faz o que quer, da hora que quer, o que, não sei o que, todo mundo é pastor. Não tem um líder espiritual verdadeiramente que tem pulso para dizer, meus irmãos, aqui o negócio é assim. Não. Deixa todo mundo ser pastor, aí vira bagunça. Aí você vê, tem crente pendurado até pelas paredes. Porque lá todo mundo é pastor. Todo mundo faz o que quer, manda do jeito que quer e tudo que quiser é feito. Continue. Diga-se de passagem que a igreja é um agrupamento humano com um objetivo a ser alcançado, um propósito a ser atingido, um alvo para cumprir. Peraí. Agrupamento humano com um objetivo a ser alcançado. Qual é o objetivo da igreja? Chegar aos céus. Chegar aos céus. Temos esse objetivo ou não, irmão? Sim. Um propósito a ser atingido. E qual é o propósito da igreja para ser atingido? Obedecer a palavra. Sumiu. E aí, irmão? Pode carregar um pouquinho, vou precisar do um propósito a ser atingido. Dobre atenção. E que propósito é esse a ser atingido? Obediência. Alcançar almas. Somar mais um. Buscar mais um. Trazer mais um. Isso é um propósito, irmão, a ser atingido pela igreja. E esse propósito Jesus estabeleceu para os próprios discípulos e para a igreja. Ide por todo. Isso é propósito. A ser atingido. Um alvo para cumprir. Toda igreja, ela tem que ter um alvo, irmão. A cumprir um alvo, ela tem que ter um alvo. Ela não pode estar na guerra com a cara para cima e as balas voando para todo lado. Não, ela tem que ter um alvo. Se você está na guerra, você tem que saber por que está na guerra. Se você está no exército, você tem que saber a posição que está no exército. Para não levar um tiro desconfortável, atingir você e você ficar. E está atento, irmão. Vigilante. Vamos lá. Sim, guerreiro. O pastor tem a obrigação de cuidar das ovelhas, certo? Sim. Porque cada vez tem 9 e vai atrás de uma. Isso. Mas se tiver uma ovelha que ela faz proposta, pula cerco direto para prolongar, eu tenho a obrigação de ir atrás. Tem não. Fica bater, né? Porque é dessa forma. Por exemplo, eu não sei se os irmãos têm conhecimento do que eu vou falar, mas eu vou falar. Quem cria ovelha no sentido literal, existe uma ovelha que ela é tão terrível, que quanto mais o pastor tenta colocar ela junto do rebanho, ela se afasta. E o pastor querendo botar ela junto do rebanho, ela se afastando. E dá um trabalho terrível, pura seca, quebra arame. Aí não tem outra coisa. O pastor sabe uma coisa, vamos fazer um churrasco? Porque tem ovelha que é tão ruim, irmão, que quebra seca, que dá um trabalho. As outras tão quietinhas, tão obedientes, mas quando ela está no meio, desmantela tudo. Pastor, chegou a tua hora. Mas é melhor, irmão, uma ovelha ruim desaparecer do que botar o rebanho a perder. Porque depois que quebra a cerca, se tiver uns meses perdidos assim no meio ainda, acaba saindo pela brecha também. Que aqueles que estão ligados dentro do rebanho, irmão, estão ali no aconchego ali, ligados e com a visão do pastor, não vai seguir aquele que quebrou a cerca não, irmão.
Porque quando uma ovelha rebelde quebra a cerca e você vê outro indo atrás, a visão não estava no pastor, não. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Dá para dar um glória, irmão? Vamos continuar aqui. Eu parei aonde, irmãos? Porque agora me... Isso. A administração apareceu com ciência independente no fim do século, alguma coisa. 14. Obrigado, varão. Irmão, isso é uma das coisas que eu não aprendi no colégio, foi esse negócio de X aqui. Não. Bota o número. Fica melhor para nós entendermos. Todo homem procura obter o máximo com o mínimo de esforço. Isso é sabedoria. Deus é fiel. Vim falar algo aqui, mas deixa para a próxima. Esse princípio determinou a procura do rendimento máximo para qualquer atividade humana e, consequentemente, o estudo de como obter esse rendimento. Frederick Taylor, nos Estados Unidos, já no século que, varão aí? 18, comprovou que a baixa produção em qualquer atividade se deve faltar de uma, o que, irmão? Metodologia da produção. Queridos, vejam o que é saber administrar. Faraó, ele tem um sonho. Como foi o sonho dele? Ele sonhou com uma vaca gorda e uma vaca magra. Uma vaca gorda e uma vaca magra. Tome atenção que isso é sério. Aí o que acontece? Ele procura alguém para interpretar o sonho. Nem os magos, nem aqueles mágicos que existiam ali conseguiram identificar o sonho. Aí o que acontece? José interpreta o sonho, fala que as 7 vacas magras seriam 7 anos de fome, de dificuldade, e as 7 vacas gordas era prosperidade, 7 anos de muita abundância. Então ficou o quê? Imparalisado. 7, 7. Então, na mente de Faraó, o que aconteceu? Peraí, tem que ter alguém que entenda o que é administração. Tem que ter alguém que tenha ciência e conhecimento disso aqui. E ele, sábio, viu que José teve a possibilidade de identificar o sonho, então ele entendeu, não, se ele conseguiu identificar o sonho, ele vai ter a capacidade de administrar o Egito neste período. Então vem cá, você vai ser o governador. Porque, irmãos, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, Deus sempre vai dar sabedoria para você administrar. O pouco que você tem, Deus faz transformar em muito na sua mão. Porque existe um Espírito que habita dentro de você, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus que te orienta. Tem pessoas que ganham 4, 5 mil por mês, 10 mil por mês, e vivem na miséria. Você recebe 400 reais e faz um monte de coisa. Século XIX. Obrigado. Então, já percebeu? Com pouco que você tem, você faz tanta coisa e ainda sobra. E você fala, deixa eu conseguir pagar tudo e ainda sobrou isso. E gente que recebe isso, irmão, quem tem o Espírito de Deus, ele tem essa facilidade de ter uma boa administração, seja no sentido da igreja, seja no seu sentido dentro da sua própria casa. Certo que aperto todo mundo passa, momento difícil todo mundo passa, faz parte, mas você pode ver que sempre você se sai. Sempre você se sai, porque Deus te dá sabedoria para você se sair. E você sabe administrar o pouco que você tem. Amém, meus irmãos? A administração eclesiástica. Embora possamos adotar alguns princípios da administração secular, não obstante, a igreja precisa ser
norteada por outros princípios. A igreja não se confunde com nenhuma sociedade ou grupos éticos, devido à sua natureza que estrutura-se e se perpetua na regeneração em Cristo Jesus, o Criador da comunhão dos santos. O termo bíblico para administração, a palavra despenseiro, que no grego é oikonomos, ó, que nome, né, irmão? Eu entendo mais do grego do que de século. É encontrada 10 vezes no Novo Testamento. Por vezes é também traduzida por mordomo. Foi o que nós lemos, né? Foi o que nós lemos em Lucas 16:1, também tem Lucas 12:42, ou administrador, né, que aparece aqui agora, um mordomo no capítulo 16, a partir do versículo 1 de Lucas, como administrador, e eventualmente como tesoureiro, está em Romanos 16:23. Quem lê para mim essa referência? Romanos 16:23. É muito importante que a gente possa ler essa referência. Romanos 16:23, a respeito do tesoureiro. Vamos lá? Quem lê? Romanos capítulo 16, versículo 23. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos, se não me foge a memória, deixa eu conferir se é isso mesmo. 16, depois de Atos, é isso? Saudai-vos, Sim. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Então perceba, irmão, isso é administração eclesiástica. Agora leia para mim, por favor, Gálatas 4:2, ou curador. Mas isso aqui não é essas coisas que acontecem por aí de mato não, tá, irmão? Não tem nada a ver com isso não. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, dobre atenção que essa expressão aqui, curador, não é esse povo que pega mato e dá tacada na cabeça da pessoa e toma e mata para cima, o mato murcha, aí fala, tá com olhado. Tem nada a ver com isso, não é esse o termo não, tá, meus irmãos? Isso é só para os irmãos entenderem aqui. Dispenseiro equivale a ecônomo. Originalmente, um indivíduo encarregado da administração de uma casa grande. Leia Isaías 22:19. Irmão, nada melhor do que você saber um pouco sobre economia. Porque tem gente que gasta mais do que tem. Você tem que saber economizar, irmão. Se você recebe R$50, não vá dever 60 não. Tem que ter cuidado. Economia é muito importante para o crescimento dos irmãos. Isaías 22:19 diz o quê? Eu te lançarei fora do teu posto. Sim. E serás derribado da tua posição. Agora leia o 20 e o 21. Naquele dia, Sim. chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a sua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então perceba que isso aqui está mostrando a retirada de alguém que não sabe administrar. Olha que coisa interessante, meu irmão Nildo, Jesus te ama e eu também. Deus abençoe. E outra coisa, se você ler Lucas 16, como nós já lemos, você vai ver, irmão, categoricamente também, um mordomo sendo destituído de uma posição, porque ele não soube o que e ele foi infiel. Porque quem administra tem que ser fiel. Diga amém por isso, meus irmãos. Ok, vamos continuar aqui. Pule aqui para esse ponto. No Novo Testamento, abaixa aí um pouco. No Novo Testamento, dispenseiro, oikonomos, refere-se ao administrador da casa
e das propriedades de um. No Evangelho de Lucas, o termo se emprega alternamente com escravo. No grego, doulos. O dispenseiro ou mordomo tinha direito legal de agir em nome do Senhor. Esse Senhor não é o Senhor Todo-Poderoso não, tá, irmão? Quando fala mordomo, vou repetir novamente aqui, para os irmãos entenderem. O dispenseiro ou mordomo tinha direito legal de agir em nome do seu Senhor. Muitas das vezes, quando você lê o nome Senhor na Bíblia, tenha muito cuidado, para você não pensar que esse Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você lê o nome Senhor na Bíblia, e ele está com S minúsculo, não é Senhor Jesus Cristo, é o Senhor dono da casa. Inclusive na antiga aliança, as mulheres, ela tinha um respeito muito grande para com seus maridos, e ela chamava ele de seu Senhor. Exatamente. Por exemplo, os mordomos, aqueles que trabalhavam, chamavam os seus superiores de Senhor. Tá certo? Então grava aí, tenha muito cuidado quando você estiver lendo a Bíblia. E deveria ser fiel e prudente. Deus permite aos homens, enquanto suas criaturas, serem despenseiros. Somos despenseiros sobre a criação de... Vire a folha aí, por favor. Minha amada, vem para cá ler comigo que eu preciso de você. Por isso que a Bíblia diz que a mulher, ela é a disjuntora, né, irmão? Irmãos, Deus é bom, né? Porque Deus é fiel, porque a mulher, ela é uma costela, né? E eu não sabia que a minha costela era tão bonita, irmão. Os despenseiros não devem considerar as questões da casa como sendo assuntos particulares deles. São meramente despenseiros dos dons que lhes foram confiados e devem prestar contas de sua administração. E a fiel administração determina que Deus confiará aos despenseiros as riquezas maiores verdadeiras. O pastor possui... Pode ler. O pastor possui funções privativas e atribuições que, quando desenvolvidas, demonstram que está sendo um bom administrador, um bom mordomo dos bens que pertencem ao Senhor. Porque quando o pastor se apresenta como um administrador, irmão, ele tem que entender uma coisa: ele não está administrando o que é dele. Porque a igreja não é de pastor, a igreja é do Senhor Jesus. Um pastor, quando ele usa de má fé, como existem muitos por aí, que passam a mão em dízimos e oferta da igreja, ele está roubando o Senhor. Porque ele não está administrando a obra de Deus corretamente, pensando que o dízimo que entra na igreja, que é oferta, é dele. É da igreja, é da obra, é para o desenvolvimento e crescimento da obra, irmão. Fala com Funções precípuas dos administradores. Como despenseiro da multiforme graça de Deus, você deve, primeiro, promover a pregação do Evangelho aos indivíduos e às nações, batalhar pela preservação da palavra de Deus e também para que ela seja traduzida e disseminada na língua de cada nação. Promover a adoração a Deus do modo prescrito nas Sagradas Escrituras, e que inclui o culto público e a celebração das ordenanças, prestar assistência material aos ministros da igreja, expressar a comunhão dos santos, incluindo assistência aos domésticos da fé, batalhar pela prosperidade e expansão de todas as igrejas de Cristo e em todo lugar e em todas as ocasiões, e exercer os deveres da necessidade e de misericórdia. Queridos, deixa eu corrigir algo aqui e aplicar para os irmãos entender. Este ponto aqui, ó, o 5, número 5 que está aí. A Kisa vai sentar. O número 5. Expressar a comunhão dos, incluindo a assistência aos domésticos da... Segura esse ponto aqui que eu preciso falar algo interessante aqui. Irmãos,
um pastor ele tem que estar disponível sempre em relação. Um cristão, um membro, um congregado solicitou o pastor para ir na sua residência, ele tem que ir lá. É dever do pastor prestar essa assistência. Agora deixa eu dizer uma verdade para os irmãos. O que o pastor não pode viver é socado na casa dos irmãos. Que tem pastores que é assim. Tem pastores que vivem socado dentro da casa de ovelha. Não pode, irmão. Existem 3 alternativas para um pastor ir na casa de um irmão. Primeiro, o irmão está doente, a irmã está doente, impossibilitado, é dever do pastor visitá-lo. Ir lá prestar assistência, orar por ele e ver o que ele precisa. Segundo, imposicionado por Deus, Deus toca no pastor para ir na casa do irmão, tem que ir, vá lá. E terceiro, se o irmão solicitar o pastor para ir lá, aí ele tem que ir. Porque você imaginou, o pastor todo dia está socado na casa dos irmãos? Que nem aconteceu um fato, eu acho que eu comentei com a irmã Siena uma vez. Aconteceu um fato com um pastor que me pastoreou, que ele era muito de viver na casa dos irmãos. Ele vivia muito na casa dos irmãos, muito. Aí quando ele ia para o culto de ensinamento, quando ele começava a aplicar o ensinamento, os irmãos ficavam. Por quê? Porque na mente dos irmãos, o pastor está falando aquilo ali também. Eu vi ele saindo da casa do irmão hoje. Eu vi. Aí às vezes você abriu a boca e falou algo para aquele irmão. Aí depois você vê o pastor saindo de lá. Aí naquele dia é culto de ensinamento. Aí Deus leva o pastor para um assunto daquele. Vai dizer que é Deus que está usando ele. Foi na casa do irmão saber das coisas, não sei o quê. Não posso, irmão. Por isso tem pastores que perdem a moral de ensinar a igreja porque bebe socado dentro da casa dos irmãos. Aí quem não entende, quem são meninos da fé e não compreende, diz, não, mas a gente tem que estar todo dia na casa dos irmãos. Não sabe o que é igreja, não sabe o que é administração eclesiástica, irmão. E quer falar o que, pelo amor de Deus? Batalhar pela prosperidade e expansão de todas as igrejas de Cristo, em todo lugar e em todas as ocasiões, e exercer os deveres de necessidade e de misericórdia, funções precípuas da administração. Existem 4 aspectos do processo da administração secular que são importantes na vida da igreja. Primeiro, planejar. Significa estabelecer os objetivos da igreja, especificando a forma como eles serão alcançados. Organizar é a forma de coordenar todos os recursos da igreja, sejam humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma, segundo o planejamento estabelecido. Dirigir ou liderar. Preste atenção agora, viu, irmãos? Contrate e forme líderes que administrem a igreja. Delegue autoridade, responsabilidade e cobre resultados. Espera aí. Segura aqui. Ó, dirigir ou liderar. Contrate e fornece. É isso? Forme, perdão, irmãos. Líderes que administrem a igreja. Dobra atenção. Delegue autoridade e responsabilidade. E cobre resultados. Porque se Deus estabelece você a uma função, saiba que a qualquer momento você vai ser cobrado. Porque Deus coloca você numa função, você tem que mostrar trabalho. Você tem que mostrar serviço. É a mesma coisa, se você é contratado para uma empresa e o seu patrão chega ali. Aí olha, todo dia a mesma coisa. Parece que está ali o nosso irmão Nido. Vou usar o seu nome, irmão Nido, aqui. Já que o senhor está aí, bem bonito e olhando para mim, eu vou usar o seu nome. Então o que acontece? Está no predeiro, certo? Aí o irmão Nido ele é contratado para uma empresa. Aí está lá numa empresa. Aí ele
cavaram a base, aí ele pegou um tijolo e colocou um tijolo. Quando for no outro dia, o patrão vai chegar e vai ver que está o mesmo tijolo ali. Aí vem no outro dia, só está o mesmo tijolo. Ele vai olhar, tu está fazendo o que aqui? Ou seja, ele vai cobrar que o negócio se evolua, que o negócio cresça, que o negócio ande. Então Deus, quando concede algo para nós, Ele exige que nós possamos evoluir a obra. Não é só ter o título, ter o nome, é fazer, irmão, a obra evoluir. Alguém fala alguma coisa? Elogie, premie e comemore. Controle ou coordenação. O que não é medido é difícil de ser avaliado. O que não é cobrado não é feito. Por isso que existe a cobrança. Porque se muitas das vezes se a liderança não começar a cobrar, meus irmãos, oi, esperta aí, crente, bora! Não começar a cobrar, irmão, vamos fazer um negócio aí, irmão, vamos desenvolver esse negócio. Não começar, acaba se incomodando. Aí fica só aquela coisa. Só leite com Nescau. Não passa disso. Esta atividade é que nos permite dirigir e corrigir os trabalhos que não estão sendo feitos dentro do nosso planejamento. Com controle, o líder pode premiar as equipes que atingem os objetivos. Ei, guarde isso na sua mente. Por isso que a Bíblia fala que aquele que exerce a sua função corretamente alcança mais autoridade, alcança outras posições. Isso é o que? Prêmios. E o que é que desses prêmios? Deus. Glória a Deus. Nós estamos batalhando. Olhe para mim, minha amada. Nós estamos batalhando. Nós estamos fazendo a obra. Nós estamos guerreando, sofrendo, batalhando e fazendo a obra de Deus. Quando a gente chega lá, tem coroa. Glória a Deus. Tem prêmio para a gente no céu preparado, irmão. Glória a Jesus. E aqui Ele também nos honra, nos abençoa. Amém, meus irmãos? Amém. A administração do tempo. Nada caracteriza melhor a vida moderna do que o lamento. Se eu tivesse tempo. Esta é uma frase muito comum em nosso dia a dia. Aqueles que estão sempre reclamando de falta de tempo, geralmente não têm para utilizá-la e somente comprovam que a problemática do tempo é não saber o que fazer com ele. Uma coisa é planejar nosso trabalho, outra é trabalhar nosso plano. Eita, irmão, isso é tremendo, viu? Ó, uma coisa. Coloca aqui pertinho da minha boca, obrigado. Uma coisa é planejar nosso, outra é trabalhar nosso. Irmão, está conjugado, porque, ou seja, você planeja o trabalho, certo? Mas você não trabalha no plano, não sai do lugar. Você tem que projetar, mas você tem que trabalhar o projeto. Peraí, o projeto está aqui. Então agora, como é que eu vou fazer aqui, meu Deus? Me dê estratégia para esse negócio fluir, para esse negócio acontecer. Há uma grande diferença entre estar muito ocupado e ser produtivo. Sim. Claramente podemos observar que existem pessoas que se esgotam trabalhando e não conseguem progresso algum, enquanto outras, sem menor esforço, atingem objetivos e são bem-sucedidas. Não podemos esquecer também aqueles que vencem na vida trabalhando tanto que chegam a sacrificar alguns valores extremamente importantes como o lazer, a família e às vezes até a saúde. Há também aqueles que estão sempre girando em torno de tudo, como verdadeiros furacões em grande movimento. Contudo, quando analisados com profundidade, pouca coisa apresentam de produtivo. Tempo, uma estrutura teológica. O Salmo 118, verso 24, não deveria ser apenas um fato, mas nosso alvo, em nosso uso do tempo. Este é o dia que o Senhor fez. Nosso alvo é que nosso uso do tempo deste dia reflita uma genuína autoria de Deus.
Mitos sobre a administração do tempo. Comecemos por analisar alguns mitos acerca da administração do tempo. O primeiro é que quem administra o tempo torna-se escravo do relógio. A verdade é bem o contrário. Quem administra o tempo, colocando-o sob controle, torna-se senhor dele. Quem não o administra é por ele dominado. É uma questão muito importante, irmão, o tempo. O dia tem 24. Se você não saber administrar o tempo, você não faz nada. O tempo é algo que não espera. E se você não saber trabalhar com o tempo trabalha em você. Pegou essa? Não, vou interpretar. Se você não sabe trabalhar com o tempo trabalha em você. Se você saber trabalhar com o tempo, você cresce. Agora, se o tempo trabalhar em você, só vai te trazer desgaste. Pois acaba fazendo as coisas ao sabor das pressões do momento, não na ordem e no momento em que desejaria. O segundo mito é que a gente só produz mesmo, ou então só trabalha melhor sob pressão. Esse é um mito criado para racionalizar a preguiça, a indecisão, a tendência à procrastinação. Não há evidência que o justifique, até porque os que assim agem poucas vezes tentam trabalhar sem pressão para comparar os resultados sobre si mesmo e sobre os que os circundam. A evidência, na verdade, justifica o contrário daquilo que expressa o mito. O terceiro mito é que administrar o tempo é algo que se aplica apenas à vida profissional. Falso. Certamente, há muitas coisas em sua vida pessoal e familiar que você reconhece que deve e deseja fazer, mas não faz, por falta de tempo. O quarto mito é que ter tempo é questão de querer ter tempo. Você certamente já ouviu muita gente dizer isso. De certo modo, essa afirmação é verdadeira, até onde ela vai. Normalmente, damos um jeito de arrumar tempo para fazer aquilo que realmente queremos fazer. Mas a afirmação não diz tudo. Não basta simplesmente querer ter tempo para ter tempo. É preciso também querer o meio indispensável de obter mais tempo, e esse meio é a administração do tempo. Razões para administrar o tempo. Tempo é vida. O tempo é o recurso fundamental da nossa vida, a matéria-prima básica de nossa atividade. Quando o nosso tempo termina, acaba a nossa vida. Não há maneiras de obter mais. Por isso, tempo é vida. Dobre atenção, irmãos. Quem não lembra de Salomão? Salomão, ele foi um homem sábio, um homem rico, tinha tudo que ele queria. Tudo que ele queria, ele tinha. Só que quando chega em Eclesiastes, eu vou ler isso aqui. Vai lá para Eclesiastes, você precisa observar isso aqui. Glória a Deus. Eclesiastes, depois de Cantares. Perdão, irmão, depois de Provérbios. Não é isso? Irmãos, Salomão, ele foi um homem rico. Ele tinha tudo que ele queria. Só que quando ele chega em Eclesiastes, escreve Eclesiastes, que é o livro do pregador. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 e 2, olha o que diz. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade é tudo vaidade. Versículo 3. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Em outras palavras, irmãos, Salomão estava dizendo: eu tive tudo,
Mas o tempo passou, eu agora estou velho, não posso mais desfrutar de nada. Quando a pessoa conquista e tem tempo de desfrutar, é bom. E quando você luta, depois se desgasta, se acaba e não consegue usufruir de nada. Aí entra o que está aqui, vaidade, e vaidade, tudo é vaidade. Irmãos, todo ser humano tem que lutar na vida. Todo ser humano tem que lutar. Mas nunca esqueça de viver. Porque a sua vida não pode ser só de luta. Você tem que ter o seu momento de viver. Você tem que olhar para você e dizer, oxe, tem que respirar, tem que viver, tem que ter vida. Quando você puder correr, corra. Agora, quando você... E muitas das vezes, irmão, o corpo dá o sinal. Quando você precisa viver. Porque nem o corpo aguenta. O próprio corpo da gente dá aquele sinal. E às vezes a gente não obedece o limite da natureza humana. A gente quer passar até por cima da natureza humana. Não, mas... Às vezes a pessoa quer pensar que é um anjo. Tem asinha. Não. Viver. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. É importante se compenetrar do fato de que nosso tempo é valioso. Há pessoas e instituições que estão dispostas a pagar dinheiro pelo nosso tempo. Por isso é que se diz que tempo é dinheiro. Quem administra o tempo, na verdade, ganha não apenas vida, pode também transformar esse ganho de vida em ganho de dinheiro. Sim. Na verdade, o trabalho é uma permuta de tempo por dinheiro. Alguém me paga pelo meu tempo, isto é, pelo meu tempo produtivo. E isso nos traz a questão da produtividade. Quem diz amém? Amém. Marque aí na sua apostilha produtividade. Marque aí, você está com a canetinha. Amém? Ok. Na próxima a gente continua. Jaciele, por favor, cancela aí a gravação. Obrigado.